Olá, meus irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui com um único objetivo, de dizer para os irmãos aquilo que eu entendi do texto do manancial que se chama Reconhecimento. Então, eu não escrevi esse texto e só vou dizer o que eu entendi. Esse texto está no manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, ok? Então vamos iniciar orando? Pai, nós pedimos que Tu tenhas misericórdia de nós, que Tu possas nos iluminar para que nós possamos entender o que a Tua palavra quer dizer aos nossos corações. Obrigada por tudo, Senhor. Perdoa os nossos pecados. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto hoje da Bíblia que nós leremos é 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 50 ao 58. E diz assim, olha. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra, que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Bem, irmãos, então o texto de hoje ele foi escrito por Maxiel Kruger. E o versículo escolhido foi o versículo 58, que diz assim, ó. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Bom, então o nosso manancial hoje conta uma historinha. E essa historinha, ela se dá através de um casal de missionários. Eles trabalharam por muitos anos, 50 anos, servindo ao Senhor na África, dando o melhor do seu desempenho, do seu esforço. Eram pessoas lá que aplicaram a sua vida nisso, não é? Porque vamos supor, se eles foram para a África com 20 anos, eles estavam já voltando com 70 anos. E sempre servindo a Deus lá na África. Então, eles estavam cheios de expectativa, imaginando que iam receber muitas honras, né? Que muitos familiares, muitos amigos, as pessoas da igreja, enfim, muitas pessoas estariam ali para recebê-los depois de tantos anos fora de casa, né? E aí, eles vieram de navio. E quando o navio já estava se aproximando do porto, eles viram lá de longe muitas bandeirinhas, uma banda, uma festa preparada. E aí eles ficaram super animados, né? Imaginando como eles seriam recepcionados. Mas o que aconteceu? Até o navio chegar no porto, quando eles desembarcaram, porque eles também vieram numa classe econômica. Quando eles desembarcaram, eles só viram os papéis coloridos no chão, viram que a banda já tinha ido embora e não tinha ninguém lá. Ninguém estava esperando pelo casal, depois de tantos anos servindo lá na África como missionário. Então, eles foram para casa cansados e frustrados,
porque não tinha ninguém para esperá-los lá. E aí aquele missionário ficou tão revoltado e falou para a mulher: olha, eu vou dar uma volta. E disse para a esposa dele: ó, pergunta aí pro seu Deus se é isso que ele tem para nós depois de 50 anos de ministério. Ele ficou com muita raiva. Então ele foi andar. Andou muito. E quando ele voltou do seu passeio, que era longo, ele foi e perguntou com deboche para a esposa dele, a missionária, e falou assim: então, você falou aí com o seu Deus? A palhaçada? A gente foi, se dedicou, voltou para casa e não tinha nada nos esperando? Você falou com o seu Deus a respeito disso? E a mulher, sem hesitar, simplesmente ela respondeu: sim, eu falei sim com o meu Deus. E ele disse que nós não chegamos ainda em casa. Pois é, irmãos, a nossa casa não é aqui. Então, não é aqui que nós temos que esperar a nossa recompensa, o nosso reconhecimento. Então, eu quero acrescentar a essa historinha que todos nós temos um mal que nos aflige, que assola as nossas vidas, que chama-se um complexo de aprovação social. A gente precisa de reconhecimento, precisa que as pessoas nos deem valor por aquilo que nós fazemos. E a gente tem a falsa impressão de que quando nós somos reconhecidos, isso está impulsionando o nosso progresso, que nós estamos indo bem, que realmente as coisas vão dar certo porque as pessoas reconhecem o trabalho que nós estamos fazendo. Mas a Bíblia, ao contrário do que a gente espera, o que a gente gostaria que acontecesse, a Bíblia não recomenda, não incentiva nem um pouco que nós esperemos os aplausos dos homens. Não recomendo isso não. Se a gente for ler lá em Mateus, capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim, olha: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Então, Jesus aqui está falando sobre o quê? Sobre oração. Mas também na oração, essas pessoas com as quais Jesus está falando, elas queriam a recompensa das pessoas, né? Então, elas oravam em pé: ó Deus Altíssimo, como foi citado, inclusive, no versículo onde o homem dizia assim: olha, eu não sou como aquele gentil ali que não sabe orar, não sabe nada, né? Eu sou apenas o máximo. Então, o que Jesus diz? Quando você quer ser reconhecido, ser visto, na verdade, você vai receber o seu reconhecimento, a sua recompensa. Você não precisa de mais nada, né? Então, quando você bate no peito e diz: olha, eu sou apenas o máximo, tal. Então, quando as pessoas reconhecem isso, e você se agrada, você se alegra muito disso, você já recebeu a sua recompensa. O apóstolo Paulo também fala isso em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Ele diz assim, ó: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que se você quer servir a Jesus Cristo, se você quer realmente ter uma vida dedicada, uma vida que espelhe o caráter de Jesus, a essência dele, você não pode querer servir os homens só com o desejo de ser reconhecido, porque não é isso que a Bíblia ensina. Pelo contrário, né? Jesus, que é Deus, se fez homem, se fez servo para nos resgatar. Então, ele deu o maior exemplo. Então, assim, o maior exemplo foi dado pelo Senhor para que nós pudéssemos ter esse reconhecimento somente no Senhor. É do Senhor que nós temos que ter reconhecimento. Isso não quer dizer que a gente não possa receber um elogio de um irmão, porque às vezes você fala assim: ô irmão, você falou bonito, você cantou bonito. Não, toda honra para Deus, eu não mereço nada. Não é isso, não.
Porque aquilo que eu entendi é assim, que Deus nos deu dons, Deus nos deu habilidades, Deus nos deu condições de fazer muitas coisas. E quando nós fazemos e fazemos para a honra dele, não há problema nenhum em nós recebermos reconhecimento. O que nós não podemos é querer só o reconhecimento dos homens. Nós temos que querer o reconhecimento do Senhor. Por quê? Se você faz uma coisa bonita, qual é o problema de alguém te elogiar? Não existe problema nenhum. O que você não pode é pegar a glória de Deus para você. O que você não pode é querer só que as pessoas que estão ao seu redor reconheçam que foi bom. Porque, como Jesus mesmo diz, a gente tem que dar para César o que é de César. E o que é de Deus, a Deus. Então, toda a honra e toda a glória para Ele. Mas não tem problema nenhum em você ser elogiado por aquilo que você faz. Então, assim, quando a gente tem um reconhecimento no Senhor, a gente cresce espiritualmente. Nós vamos adquirindo maturidade espiritual. Então, nós começamos a fazer as coisas entendendo que aquilo a gente faz para que o Senhor se alegre em nós, né? Para que Ele realmente fique com o coração glorificado por aquilo que nós fizemos da melhor forma possível. Então, lá em Marcos, capítulo 10, 43, 44, diz assim, ó. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o Senhor, Ele esteve aqui dando esse exemplo e nós temos que querer o reconhecimento dele, porque ele veio e se fez servo, e é isso que nós estamos aqui para ser servos, não para ser servidos. Então, existem muitas competições entre os irmãos, entre os amigos, né, porque as pessoas querem mesmo aparecer, mas o que a gente tem que entender é assim, que se a gente quer ser discípulo realmente de Jesus, a gente tem que estar disposto a simplesmente agradá-lo, né? Tem aquele versículo, eu acho que você deveria ler, inclusive, Marcos 37, que fala que... Marcos 10, 37, deixa eu... É isso mesmo. É quando os filhos de Zebedeu, eles ficam discutindo, né? Existe uma discussão de quem que é o maior no reino de Deus. Então, eles pedem para Jesus conceder a eles a glória de um se sentar à direita e outro à esquerda. Por quê? Porque eles queriam o reconhecimento. Mas Jesus fala, vocês nem sabem o que vocês estão pedindo. Então, porque realmente o Senhor é que vai dar a glória, quem merece a glória, e no dia que nós formos recebermos o nosso galardão. Então, assim, é importante que nós estejamos com o coração voltados para o serviço do Senhor. Então, um cristão verdadeiro, ele vai buscar o reconhecimento do Pai, o aplauso do Pai, a valorização do Senhor e não dos homens. Então, o nosso manancial diz assim, que muitas vezes a gente fica decepcionado pela falta de reconhecimento. Mas quando a gente faz as coisas para o Senhor, para Deus, a Bíblia fala que o nosso trabalho não é inútil, não é em vão. A gente não faz à toa. Porque o Senhor há de reconhecer, sim, o nosso trabalho. Certamente. Então, se você está triste porque você não é reconhecido pelo seu esforço, porque muitas vezes você fala assim, eu me mato de fazer as coisas, ninguém naquela igreja percebe, ninguém na minha casa percebe, eu me mato de trabalhar, eu faço a cama, eu lavo a louça, eu levo as crianças da escola, eu isso, eu aquilo, ninguém reconhece, lá na igreja eu canto no coral, eu faço reunião dos jovens, eu faço a reunião dos adultos, eu isso, eu aquilo, faz um monte de coisa e ninguém percebe, eu sou mesmo infeliz. Então, se você tá triste por causa disso, porque você não tem o seu esforço reconhecido, você tem que se lembrar o que a nossa historinha de hoje falou. Olha, você não chegou em casa ainda, entendeu? Não é o final. Você vai ter sim o seu reconhecimento. Porque é lá na eternidade que nós vamos ter a melhor das recompensas. A vida eterna ao lado de Deus. Amém? Bom, meus irmãos, eu vou terminando aqui com a última frase do manancial, que diz assim, ó. Não desanime, simplesmente sirva ao seu Deus.
Então, não chegamos em casa ainda, e é isso que nos consola, e nós sabemos que o Senhor há de reconhecer todos os nossos esforços. E por isso que nós temos que fazer todas as coisas para Ele, como se fosse tudo para Ele, e não para os homens. Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, o abraço de ursa, e lógico, a nossa palavra de ordem que é saudades.